Violência doméstica. Só em Portugal este ano já faleceram 40 mulheres vítimas de violência doméstica. Em média, uma por semana falece vítima de violência doméstica. Números são números. Uma em cada 4 mulheres durante a sua vida é vítima de violência doméstica. E estes números seriam suficientes para que passássemos a olhar para a nossa casa e para a casa daqueles que nos estão próximos de modo diferente. E para que cada vez que ouvíssemos uma discussão no nosso prédio, junto dos nossos familiares, despertássemos para esta realidade, porque ele passou a ser também, ou esta realidade passou a ser também, crime público. Logo, temos o dever de denunciar e podemos fazê-lo de forma anónima. Os números são cruéis, são horríveis, mas são um retrato daquilo que se passa em Portugal. Sexta-feira foi o Dia Internacional contra todas as formas de violência contra a mulher. Não deixa de ser irónico que, num mundo moderno, século XXI, ainda faça sentido dedicar uma data a um problema que, impunha a razão, já estivesse extinto. Não está, e de tal forma não está que basta olhar para as estatísticas e para uma média assustadora. Todas as semanas, uma mulher morre vítima de violência doméstica às mãos do companheiro, indefesa. E não é preciso ir muito longe para confirmar estes números. Fomos ao nosso arquivo e só no último mês são vários os casos que facilmente vêm à tona. 3 de outubro, Vila Nova de Gaia. Manuel Lameiro esfaqueava a esposa Filomena com violência. Em seguida, tentou o suicídio. Estava sempre a discutir e estava aí, ele batia-lhe muito e depois metia os panos para a boca dentro, para a mulher dela para ninguém se aperceber, os vizinhos nem nada. E depois punha a música muito alta, que é para ninguém se aperceber. Ela foi muito, ui. Olha, foi uma cara. Ela foi sempre uma desgraçada. É uma santa de uma mulher, mas foi sempre uma desgraçada nas mãos daquele homem. Uma semana mais tarde, a violência repete-se na Anadia. Desta vez, o álcool levou Elísio, de 71 anos, a matar a esposa, de 67. Ela teve morte imediata, ele suicidou-se em seguida. Já estavam ambos reformados, por isso agora tinham uma vida que era uma maravilha. Se não fosse aquilo, depois ela não gostava de o ver assim, mas ela dizia, fez-lhe a porta, tirei-lhe a chave, e não deixe, não faça, ó Célia Nunes, quando eu vejo assim, cala-te. Já a 4 de novembro, na Maia, a história típica, o mais exemplar dos casais, um alegado pedido de divórcio seguido de um homicídio. Acho que aqueles que eram um casal, para mim, que eu conheça, é espetacular. Não tenho... Vi nenhum indício. Não tenho palavras para descrever aquilo que aconteceu aqui na sexta-feira. Ainda quer mais exemplos? Veja os números. Só nos primeiros 9 meses do ano, PSP e GNR receberam 22.483 queixas de violência doméstica, 83 incidentes por dia. E a geografia da violência varre todo o país, com o maior número de casos em Lisboa, Porto e Setúbal. Os dados são uma bufetada para as consciências. Se ainda pensa que entre marido e mulher não há colher que se intrometa, então é melhor pensar 2 vezes. A violência doméstica é um crime público e por isso já deve saber, hoje por uma vizinha, amanhã por si. É isso mesmo, Hugo. Faltam menos de 15 minutos para a 1 da tarde. Connosco na Praça Alegre temos o professor Pinta Costa e também Maria Filomena Neto, advogada que se dedica a casos de violência doméstica. Muito obrigado a ambos. Maria Filomena, ouvimos ali nas descrições que não se conhecia, pelo menos nestas descrições destas histórias, que não se conhecia passado de violência. Porque a violência muitas vezes, ou na grande maioria dos casos, é escondida, porque há vergonha associada a estes atos. Eu julgo que a violência, por um lado, é escondida, por outro lado, nós não queremos ver. E é bom que assumamos todos que muitas vezes nós fazemos assim para não ver. Não vai calhar a gente ver. E é por isso, quando aparecem relatadas situações deste tipo, muitas vezes
se formos mais ao fundo das coisas, se conversarmos mais e, sobretudo, mais em privado, com vizinhos, com amigos, os indícios estavam lá. O isolamento da vítima, muitas vezes o controle das finanças domésticas e o controle do seu próprio dinheiro, mas, sobretudo, o isolamento. É uma das características da vitimização no seio da família, é isolar dos outros membros da família, isolar dos amigos, isolar dos companheiros de trabalho ou até promover que não trabalhe. Esse isolamento torna a vítima cada vez mais dependente, cada vez mais nas mãos do agressor e, portanto, cada vez menos ela tem aquela rede que pode ser a sua própria família ou os seus amigos a quem possa recorrer. Por outro lado, eu julgo que nós temos uma visão, às vezes, um bocadinho hipócrita, que nos leva a dizer: eu não sou da polícia e eu não vou denunciar o meu vizinho. Eu pergunto-me como é que nós podemos, no dia seguinte, se a nossa vizinha for assassinada, como é que nós nos olhamos ao espelho? Como é que é possível? E permitimos que estas coisas aconteçam, quer com mulheres, quer com crianças. E acontecem todos os dias. Mas para incluir idosos também. Mulheres, crianças, incluindo idosos, são os mais frágeis. Há bem pouco tempo, há cerca de 2 semanas, eu ouvi isto de um senhor que neste momento está num lar. Ele está num lar com muitas mulheres vítimas de violência doméstica, estão numa casa-abrigo. E ele foi para um lar porque me disse: sabe o que é que o meu filho me disse? Que se não fosse a tua reforma, eu já te tinha feito a folha. Este senhor tem 83 anos. Aparentemente, a única utilidade que tinha era a reforma. Era a reforma. A manutenção do anonimato está efetivamente garantida para quem delatar um caso de violência doméstica? Está efetivamente garantida. Está efetivamente garantida. Eu julgo que uma das áreas em que se progrediu mais, e eu gostaria de dar aqui público testemunho disso, porque muitas dessas pessoas não são entendidas, tem sido junto das polícias. Quer a PSP, quer a GNR. Não será igual em todo o país ainda, mas tem uma abordagem hoje em dia muito diferente daquela que tinham, por exemplo, há 10 anos. É incomparável a diferença. Ainda há muita coisa a fazer, mas há muitas dessas pessoas que são, por vezes, a relação de proximidade de uma mulher e que podem, efetivamente, ajudar e ajudam. Que argumentos utiliza quando uma mulher quer perdoar o agressor? Que o perdão é divino e nós somos só mulheres. Quando elas lhe dizem que o amam, apesar de serem vítimas de violência? Pode matar-se por amor. Pode matar-se por amor. A nossa história está cheia de belos poemas, a literatura está cheia de belíssimas páginas, mas não passa disso, de literatura, de pessoas imaginárias ou algumas até reais que vivem na memória. Estas mulheres não precisam de viver na memória dos filhos. Estas mulheres têm de viver a vida dos filhos, têm de os ver crescer, têm de os acompanhar. Não podem ser belíssimas memórias de pessoas que perdoaram, porque ele vai mudar. Normalmente não mudam para pior. Normalmente, quando há situações com alguma gravidade de violência, essa violência vai progredir. Essa situação de domínio vai avançar e vai destruir também os filhos. E eu julgo que há também uma enorme incompreensão relativamente ao problema dos filhos. Continua em contacto muitas vezes com o agressor. Pois é que eu acho que nós temos ainda alguma falta de sensibilidade para lidar com esta situação pelo seguinte: eu não consigo entender como é que uma mulher com 2 filhos pequenos se vai abrigar numa casa-abrigo e depois a seguir vem um tribunal de família dizer que o agressor, não obstante ter agredido a mulher, é muito bom pai. Confesso que acho isto a contradição nos termos. Não sei exatamente a que é que isto se deve, mas sei que tem feito mal a muitíssima gente e impede muitas mulheres de fugirem, de saírem de casa. E há uma coisa que nós temos também de perceber: se não tivermos meios para proteger estas mulheres e estas crianças, então vamos parar de fazer publicidade enganosa.
porque então não estamos a vender aquilo que temos, estamos a colocar novamente estas pessoas em risco e em risco de serem vitimizadas 1, 2, 3, 4 vezes. Então, é melhor pararmos. Professor Pinto Costa, nós recorrentemente falamos deste assunto. Algumas das reportagens que vimos basearam as nossas conversas aqui e acabamos sempre por constatar que há muita responsabilidade civil, ou seja, há muita responsabilidade da comunidade que não relata o que vê, que não relata o que sabe, apenas e só porque não quer interferir na vida que não é sua. Sim. Para além desse aspecto, que é uma realidade, que nós já abordamos aqui bastantes vezes, que está de acordo com uma personalidade egoísta da sociedade, obviamente, mas com uma certa humildade e verificando o terreno, temos que constatar que, apesar de todas as leis que nós temos, ótimas, isto, se não está cada vez pior, está cada vez mais da mesma. Continua a haver violência doméstica nas mais diversas expressões, não é só intrinsecamente no problema conjugal, é em relação aos idosos, é em relação às crianças, em relação, digamos, a todas as pessoas nas mais diversas expressões. Eu julgo que estará, na ocasião, perante esta ineficácia, eficiência ótima, andamos todos interessadíssimos na violência doméstica, em termos de resultados não conseguimos nada, conseguimos só o que a senhora doutora acabou de referir. Na realidade, se houvesse uma mulher morta já seria um drama, mas não há dezenas de mulheres e que nós até, em termos de previsão, podemos saber quantas mulheres é que vão morrer no mês a seguir. Quer dizer, isto é dramático. Eu penso que haverá que reformular todo o nosso pensamento e, se calhar, virarmos mais para os direitos humanos. Uma pedagogia em termos de direitos humanos, consignados já há muitos anos, oficialmente, desde 10 de dezembro de 1948. Os direitos humanos, na mais diversa expressão até de direitos humanos da criança, direitos humanos de todas as eventualidades no percurso humano, inclusive para os deficientes mentais, que são também umas vítimas exageradas de violência doméstica. Se na realidade nós, em vez de andarmos a tentar sempre uma solução penal, de castigar, de meter na cadeia, ou dar soluções que na prática não têm resolvido absolutamente nada, eu costumo dizer que quanto mais se podam as plantas, mais elas florescem. Portanto, não é pela via que temos em curso que vamos encontrar resultados positivos. Professor? O que se faz ao agressor é a educação na tendência de não haver agressores. É uma educação na tendência de não haver violência no namoro, que está institucionalizada. Porque a violência, a violência no namoro é um estágio. E o estágio bem feito vai dar um bom profissional, ou seja, um bom casado, que vai exercer ao máximo a sua violência doméstica. Portanto, o problema não é o que se faz ao agressor. Nós estamos preocupados o que se faz ao prevaricador. Eu estou muito mais preocupado em o que se deve fazer para que não haja prevaricadores ou tantos como aquilo que está a acontecer. Professor, a ideia que fica também é que uma vez agressor para toda a vida. Depende, também não é verdade. Não pode generalizar porque depende da motivação da agressão em si mesmo. Nós estamos a falar na violência conjugal, naquela violência institucionalizada em que uma das fases é a chamada lua de mel. A promessa que a mulher aceita, mas que na realidade isso não corresponde àquilo que vai acontecer. A breve prazo, ela tem grandes probabilidades de vir a ser, inclusive, morta. Mas, e ainda mais grave, deixa-me só acabar, em vez de morta, de morrer. Porque ela pode não ser morta, mas ela pode suicidar-se em consequência da violência doméstica. Deixa-me só introduzir este dado, porque é exatamente na nossa casa onde nós nos deveríamos sentir mais seguros. Eu costumo dizer isso. A casa ao lar devia ser um refúgio onde nós íamos libertar-nos das agressões diárias fora conjugal. Muitas vezes é ao contrário. A pessoa, ao chegar a casa, é que se gera a violência conjugal. Porque estamos a falar da violência doméstica do modo geral. Porque a violência doméstica é uma patologia de convivência. Ao fim e ao cabo, é uma doença já hoje considerada a nível internacional. É uma doença.
como é gripe, como é pneumonia, como é outra coisa qualquer. Portanto, na realidade, nós temos que interessar-nos mais na prevenção do que propriamente na cura. E isso é que, efetivamente, é a minha preocupação em termos de não abordamos aqui uma outra questão a gripe mata-nos a nós. E peço a sua brevidade. Temos um minuto. Não abordamos também o facto de que estes processos se arrastam durante demasiado tempo nos tribunais. Estes processos arrastam-se demasiado tempo e esse é um problema. Nós temos dois problemas. Um deles é a sensação de impunidade. O outro é a sensação que têm as vítimas, que são duplamente vitimizadas. Nós não podemos admitir que uma mulher vítima de violência doméstica, ela e os filhos, enquanto o marido está em casa, ela está 1, 2, 3 anos numa casa-abrigo, impedida de viver a sua vida e todas aquelas vidas parecem ficar em suspenso. Todas aquelas vidas ficam em suspenso e não são só as das próprias. Mas esta sensação de impunidade, e aí eu não estou muito de acordo com o Sr. Professor, ou melhor, se calhar estaremos de acordo. Acho que é importante acabar com esta sensação de impunidade. O agressor bate porque pode. Muito obrigada, Dr. Pinto.